Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta de DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Olá, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia neste Yacht Clube Pajuçara. Ô, coisa boa! Aí tem gente lá que vai dizer assim, mas o Yacht Clube Pajuçara já está superado, não sei o quê, já está meio maltratado. Primeiro que você recebe um bom trato aqui, que é de primeira qualidade, supera qualquer outra coisa. Mas a cabeça do meu amigo Moacir Albuquerque, o presidente do clube, foi longe, o Comodoro, foi longe. Ele disse, homem, quer saber de uma coisa? Nós vamos mudar tudo. E aí fizeram uma incorporação magnífica, onde vai entrar um hotel ali do lado esquerdo, e o resto do clube todinho vai ser um clube novo, inteiramente novo. Mostra a foto aí. Tá mostrando? Mostra a foto do projeto, do que vai ser. Pois é essa beleza que vai ser o novo Yacht Clube Pajuçara, que eu acredito que em 1 ano e meio, 2 anos, esteja sendo inaugurado. Mas nem por isso eu vou deixar de continuar fazendo o Almoçando com a Notícia aqui até inaugurar. Fica debaixo da obra, não tem problema. Fica na varanda de cima, não tem problema. A gente vai e vai continuar fazendo e prestigiando o Moacir Albuquerque. Mais do que nunca, eu já tinha mostrado aqui as minhas convidadas de hoje, esse projeto. Que coincidência, estou falando aí, botando essa foto para vocês, porque nós continuamos nesse mês das mulheres, homenageando essas mulheres fantásticas, que fazem coisas incríveis. Já trouxemos a Secretaria da Mulher aqui inteira, já trouxemos as mulheres advogadas na semana passada. E aí eu estava fazendo um bate-papo com uma arquiteta, e eu disse, menina, vamos fazer as mulheres arquitetas? Vamos levar a sua categoria, a sua classe para lá. E você é a responsável, Fernanda Félix, arquiteta, que está aqui comigo e que me deu o maior prazer no bate-papo. Fez um programa excelente lá, falando sobre um projeto novo que existe aí. E além dela ser mestranda do programa de pós-graduação da UFAL, que tem como tema de pesquisa o papel da mulher na arquitetura alagoana, olha que beleza, ela é atuante no mercado e por aí vai. Fernanda, como vai você? Tudo bom, Geraldo. Obrigada pelo convite novamente. Obrigado por ter aceito o meu desafio. É um prazer, né, estar aqui novamente falando sobre arquitetura e sobre esse tema assim que eu acho super relevante, que é a mulher na arquitetura, né? A gente falar um pouquinho da atuação da mulher alagoana na arquitetura do nosso estado. Então, é um prazer estar Muito aqui bem, novamente. então deixa eu logo perguntar para você o seguinte: que tipo de qualidades teria a mulher até para, em determinados momentos, superar o homem na função de arquitetura? Me conta.
Então, essa questão de Eu até gênero, essa questão de gênero, assim, é muito relevante ainda na atualidade, né? A gente, querendo ou não, é uma luta incessante ainda da mulher Com certeza. para se inserir no mercado de trabalho. E na arquitetura não é diferente, né? A gente vê isso na arquitetura atual, apesar de que, hoje em dia, o número de arquitetas sobressai sobre o número de homens arquitetos, né? É cerca de 62% no Brasil de mulheres arquitetas atuantes no mercado. E mesmo assim, a gente se questiona, né? Toda vez que a gente vê grandes projetos de edifícios, de prédios, geralmente é ainda um campo meio masculino. Então a gente se pergunta, as mulheres estão atuando ou não? Onde estão essas mulheres, né? Perfeito. E hoje aqui eu acho que a gente vai poder mostrar um pouquinho Não tenho onde dúvida, estão essas mulheres. não tenho dúvida. E eu vou dizer mais. Eu acho o seguinte, eu provoquei você propositadamente para dizer um negócio. Eu acho que existe uma coisa na arquitetura, que é a questão da sensibilidade, Sim. certo? Que eu acho que a mulher se encaixa muito bem nessa profissão. A arquitetura precisa daquela sensibilidade, do visual, do toque, aquele toque feminino, sim, por que não? Sim. Aquele toque feminino. Por mais que o homem dê, jamais vai fazer igual a mulher, e principalmente quando ela tem a graduação, não é verdade? A arquitetura a gente trabalha com inspiração, né? Também. Então tem essa E questão. transpiração também. Também. Também, muita. e muita, não é? Não é? Muita. Aliás, hoje está calor aqui, hein? Tá quente. Está quente. Deixa eu apresentar ao meu público telespectador a professora doutora Verônica Robalinho, que é professora doutora de urbanismo da UFAL, conhecedora, isso aí é muito bom, isso que eu vou dizer agora, do início do curso de arquitetura em Maceió. Verônica, que bom receber você. Obrigada pelo convite. Prazer é um enorme. prazer estar com vocês debatendo esse tema, que é muito rico e que mostra a mulher inserida no mercado de trabalho em inúmeras, nuances diferenciadas, né? Tanto na parte de pesquisa como no ensino, né? O público aqui você vai ver as demais convidadas. Não tenho dúvida. E Mas no você mercado de foi... trabalho, com certeza. Mas você foi testemunha ocular do início dos cursos de arquitetura aqui em Maceió. Me conta. Os primeiros anos não, os primeiros 5 anos não. Não. Eu cheguei logo em seguida. Certo, tudo bem. 1980. Ok, mas 1980 a gente já pode dizer o que foi. Como era o desafio dos cursos de arquitetura aqui, por exemplo, na época? Como era? O curso de arquitetura tinha acabado de formar a primeira turma, quando eu cheguei. Então, era extremamente precária as instalações. Eu acho que não só do curso de arquitetura, mas de toda a UFAL, que tinha se transferido lá para o campus AC Simões, lá Isso. em cima, do Tabuleiro dos Martins, na época era Tabuleiro dos Martins, Isso. hoje cidade universitária. E a situação física do curso era para lá de precária. Perfeito. Do ponto de vista tanto dos equipamentos, como do ponto de vista de espaço mesmo, a gente compartilhava com o curso de letras, de ciências sociais, com a engenharia, compartilhava o espaço com todo mundo. E pouco espaço tinha, só tinha basicamente o espaço das salas de aula e uma secretaria pequena. Muito bem. E as pesquisas? Na época não havia essa tradição. Não havia isso. Aliás, a pesquisa na arquitetura, ela é muito recente. Muito recente, Como campo de exatamente. pesquisa, Exatamente. né? Como Mas campo de uma necessidade absoluta. Com certeza. Eu acho que ela é crucial para a gente entender o mundo que a gente vive, Exatamente. o mundo da arquitetura Exatamente. e o mundo da técnica. Com Porque ela certeza. lia essas duas coisas Exatamente. Consecutivamente. É verdade. Se você não fizer esse triângulo hoje, você não chega a lugar nenhum. Exato. Não é isso? Exato. Por exemplo, essa questão de urbanismo, você que é doutora na questão de urbanismo, nós temos mais gente aqui de urbanismo. As cidades são responsáveis pelo caos que elas vivem hoje, porque elas não foram planejadas. Sobretudo, não, Algumas. eu não diria isso, que não foram planejadas. Mesmo nos primórdios da cidade de Maceió, ela tinha sim um projeto de cidade. Certo. Né? O Craveiro Costa, que é sempre citado como literatura, ele diz que não existe esse projeto, mas existe sim. Em 1820, o primeiro projeto de Maceió. De urbanismo. De cidade. De cidade. O desenho da cidade. Ok. Né? Então, ela tem um planejamento. O que o mundo inteiro presenciou como um fenômeno, que esse é da contemporaneidade, é a mudança da população que sai do campo e vai para a cidade. Muito bem. Uma migração que ninguém queria, mas acontece. Que aconteceu.
aconteceu no Brasil. Os Aconteceu no Brasil, mercados exatamente. já aconteceu. Exatamente. Então, nós estamos praticamente com essas bombas, né, latentes enquanto cidade. Mas vocês estão com essa bomba latente enquanto arquitetura, mas essa é uma bomba latente que atinge toda a economia, atinge a saúde, atinge a educação, atinge tudo, porque a migração é constante e, olha, o problema da saúde hoje, que era um problema para ter uma municipalização perfeita, né? Ela hoje, Maceió sofre horrores com a migração. Ela faz o trabalho que deveria ser feito pelos 102 municípios e não é feito. Então, eu acho que a arquitetura deve ser uma loucura com essa migração. Como é que recebe essa gente? Teriam que ter hospitais também em outras áreas não tenha dúvida, estado, do próprio estado. Exatamente. Então, a política de descentralização exatamente. que não houve. No caso de Maceió, os municípios, pequenos municípios, acham mais barato comprar ambulância do que montar o sistema de saúde. Porque fica andando de um lado para outro, levando gente para comprar voto também. Não serve só para doente, não. E tem outras questões por trás dela. A questão cultural. Exatamente. Né, eu acho histórica. Não estou vendo ninguém séria. comer a abertura. Olha, e tá uma delícia. Eu vou já para ela, que eu estou empolgado aqui com a Verônica. Não é, Verônica? Mas nós vamos chegar lá. Esse primeiro bloco eu vou apresentando as pessoas, depois a gente vai voltando e vai conversando com todo mundo de um modo geral, e todo mundo pode entrar, como eu já falei, mas vamos apresentando as pessoas. A Morgana Duarte, a Morgana também é professora doutora do projeto da UFAL, lançou um livro que está aqui comigo, sensacional, hein, Morgana? Diálogos da Forma na Orla de Maceió. Mexeu comigo que sou tarado, louco por essa orla, todo mundo é. Quem chega de fora, quem está aqui, quem está lá, é fantástico. E eu já disse a você que vou devorar de hoje para amanhã. Que pena que eu não recebi antes. Porque senão a gente ia discutir um bocado. Fala, Morgana, tudo boa bem? Boa tarde, prazer é todo meu, agradeço o convite. Boa tarde às minhas colegas de profissão, boa tarde também ao público que está nos assistindo. É um imenso prazer que estou aqui com vocês para discutir um pouco sobre a nossa querida Maceió. Bom, a arquitetura é um tema fascinante. É um tema que envolve não só a parte técnica, como a parte de sensibilidade. E esse livro é resultado de uma pesquisa de doutoramento que foi feita. Sou professora também da universidade, me licenciei de 2010 a 2014, fui para São Paulo, e na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o livro é resultado desse doutoramento, essa pesquisa sobre a Orla de Maceió, especialmente a partir de 1980 até 2012. Por que 1980? Porque a partir de 1980, com o grande boom do turismo, nós vamos ter um redirecionamento, após a implantação da Saugema, da década de 70, um redirecionamento do crescimento da cidade para a orla do litoral norte. E a tendência era para o litoral sul. Então, nós vamos ver assim, uma construção, na realidade, de um cenário de cidade, que é muito bonito, que é essa orla fantástica, que é a Orla de Maceió. E nela vamos ter representações muito significativas, não só de arquitetos masculinos, mas também de mulheres. Vamos ter algumas mulheres que vão se destacar e que eu mostro no meu livro, na pesquisa. Eu identifico a Creuza Lipo e a Sandra Lee, a Humberta e tantas outras que conseguem ainda se inserir nesse mercado e mostrar um trabalho muito, muito interessante. Muito bem. Agora, você diria que elas são... Como é que está a questão, por exemplo, da especialização na arquitetura? Você tem o arquiteto que projeta o prédio, né? Arquitetas que projetam o prédio. Tem arquitetas que são apenas de decoração interna, não é? Tem algumas que pensam em espaço, por aí vai, como é? Bom, na realidade, a Fernanda, eu sou orientadora da Fernanda nessa pesquisa. Nós estamos tentando identificar o lugar da mulher arquiteta aqui em Alagoas. Onde estão essas mulheres? Porque onde estão? Boa onde pergunta. estão? Nós estamos querendo identificar isso. Onde elas estão? Aqui nós temos uma parcela significativa e representativa dessas mulheres em diferentes áreas de atuação, desde o ensino, da pesquisa, no espaço, na gestão pública, no mercado. Exato. Então, as mulheres sempre existiram. O que eu diria, o que eu tenho essa percepção, é que elas nem sempre apareceram. Porque as mulheres, veja como é contraditório. Se a Fernanda acabou de dizer, agora no início, que 62% dessas mulheres que saíram das universidades estão no mercado, segundo uma pesquisa nacional, é um número maior do que homens, por que elas não aparecem? Elas são um número maior, mas por que elas não estão aparecendo? A questão é essa, as mulheres não aparecem, mas que elas sempre existiram, elas sempre existiram. Não, tudo bem, mas por que elas não aparecem? Elas estão sendo subempregadas?
na profissão? Bom, isso aí é que a pesquisa... Já respondeu ou não? Não, ainda está fazendo. Mas vai essa tentar pesquisa é digna de um programa. É verdade. Claro verdade. que é. A partir dessa inquietação é que a gente vai tentar descobrir. No meu livro, quando eu fiz a minha pesquisa, é interessante. A maioria dos homens que estão construindo, todas as mulheres estão construindo, mas os que estão aparecendo na construção desse cenário Maceió, pelo menos nessa orla, nessa margem da orla da Pajuçara até a Jatiuca, que foi o lapso da área que foi estudada, são homens. Poucas mulheres aparecem na construção de edifícios verticais. Você que alguns anos atrás, já tem talvez uns 5 anos atrás, que eu fiz um programa com arquitetos, não teve um arquiteto, eram só arquitetos homens, e a gente observava que eles têm quase que um clã fechado ali, em determinados campos da arquitetura aqui em Maceió. Verdade ou mentira? Olha, na realidade, eu não sei se seriam clãs, mas na realidade são eles que estão aparecendo, mas não significa que nos escritórios não tenham mulheres trabalhando. Sim, mas nós queremos ver as mulheres projetadas. Também quero. Não é verdade? Projetando e projetando. Eu sou incondicional fã das mulheres, em todos os bons sentidos que vocês imaginam. Então, eu acho que a mulher, sim, ela precisa cada vez mais ter espaço. Não só pela responsabilidade que elas têm, como pelo que eu falei aqui com a Fernanda ainda há pouco, que é essa questão da sensibilidade, isso é muito importante, e em determinadas profissões, principalmente, a da arquitetura nem se fala. É verdade. Eu acho assim, sabe, sem querer me estender muito nessa questão específica, porque ainda a pesquisa está sendo desenvolvida, mas eu acho que a gente tem uma Constituição que ela deixa claro os direitos iguais entre homens e mulheres, observando as suas devidas diferenças. Mas eu acho, a partir do momento que eu acho que o meio universitário é um meio que permite essa igualdade, porque você tem um concurso. A partir do momento que você tem um concurso, você, não importa o gênero, né? Essa igualdade. As mulheres que tiveram os mesmos treinamentos, tanto os técnicos, né, e que são formados na UFAL, eles foram, ou em outras universidades, tiveram a mesma formação. É verdade. Mas eu acho que aos poucos essas mulheres estão encontrando seus lugares, e eu acho que o exemplo é esse aqui que a gente tem aqui reunido. Não é? Mulheres que estão em diferentes meios e campos de atuação. Verdade. Ana Paula Acioli, arquiteta da ex-SMCCU. Isso mesmo. Tudo Geraldo. Bom, Ana Paula? Como vai você? Hoje Não SEDET, tem mais SMCCU. Hoje é a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente. Eu tive muita ligação com a SMCCU já há algum tempo atrás, porque eu tive a oportunidade de ser secretário do Trabalho do abastecimento, obrigado, abastecimento e economia. E nós tivemos algumas coisas em relação aos mercados municipais, a retirada de favela do Jaraguá, e a gente tinha muita ligação com a SMCCU. Era muito importante. Eu não sei se o que foi feito foi o correto, sinceramente. Também não vou botar você numa fria. Obrigada. Mas, e aí? Como é a nova atividade? Bom, eu gostaria de falar mais pelo papel da técnica que está lá na SMCCU. A SMCCU não, é a SEDET agora, né? Aquela que vai em busca de respostas, muitas vezes provocando a formação de novas políticas e que deem resultados melhores à nossa cidade. Exato. Esse papel, que é o papel da técnica, ela vai desde o papel da análise dos projetos que chegam, os projetos da cidade toda. Geralmente são os projetos de prédios, de restaurantes, galerias e residências também, né? Então eu posso ver tanto esse papel da técnica que faz a análise do projeto, como também a técnica que, no seu papel, dentro da sua área, vai buscar atender as questões ambientais, quando ela está na área ambiental, ou se não na área do controle, da fiscalização. Então, nós temos uma equipe de arquitetas trabalhando nisso daí. Lá a SEDET hoje já abarca a parte do planejamento urbano também, né? Então, tudo que você imaginar de planos, de projetos, a gente está... Por exemplo, deixa eu tocar até num ponto, porque fez parte da minha briga também, que é aquela questão do mercado municipal. O grande mercado municipal, o mercado da produção. Certo. Aquilo tem que acabar. E existe um projeto de urbanismo ali, onde aquilo ali seria uma central de transbordo e por aí vai, etc. Como é que está isso em termos judiciais? Eu não sei lhe dizer exatamente em que ponto o projeto se encontra, mas que a gente pode levantar assim, como
como um resgate daquele espaço, porque a arquitetura do mercado é linda. Eu já tive a oportunidade de ir e observar aquele teto que é ondulado, que merece ser valorizado dentro daquele espaço. Sim, mas você sabe que ali existe um problema seríssimo, porque ele foi construído em cima de um pântano. Existe. Não é? Existe um problema de enchente ali, tem até uns... Mas a engenharia ela permite. É prêmio nacional, né? Nacional. Ele foi construído Da antiga SEAD. Para se se adaptar, exatamente. A engenharia, ela fornece todos os instrumentos necessários para resolver as questões de drenagem, né? Inclusive, foi feita uma obra alguns anos atrás para resolver a questão da drenagem do centro da cidade. Então, realmente, nós temos, Geraldo, mas na sua visão, que me parece que é a mesma da nossa querida Verônica, valorizar e restaurar aquele mercado. Nós temos o mercado do artesanato. O prédio, pelo menos. O prédio, pelo menos. Nós temos o mercado do artesanato, belíssimo. Nós temos o antigo Ceasa. Para minha sardinha? Aquela pintura nova que você está vendo ali, eu consegui assim, num almoçando com a notícia, onde estava o dono da casa de tintas. Eu disse, eu quero você no projeto. Esse teu projeto da Coral, eu digo, pô, você vai se comprometer agora no ar. E nós pintamos aquilo com capacitação de pintores, etc, etc, etc. Foi feito lá. E está lá bonito daquele jeito, porque estava largado. Então, os técnicos, eles também estão, né, as técnicas, as arquitetas também estão participando desses processos, né? De julgar, decidir, buscar, solucionar. E tem muitas arquitetas nessa Sem dúvida. E também, fora isso, né? Porque o seu assunto é um assunto que a Fernanda já sabe que eu desdobro depois para o bate-papo. Convido você para ir para o outro programa. Porque você veja o seguinte, a gente para no mercado, é um mundo. Né? Você vai para os camelões. O problema, por exemplo, do centro da cidade, isso era da antiga SMCCU. Era um problema seríssimo, continua sendo. Não. Essa parte da postura hoje está com a nova secretaria que foi criada. Sim, mas saiu da. Mas a SMCCU faz parte da nova secretaria. A SEDEC. Só uma parte dela. Não é? Pois uma parte então, dela. Foi um assunto para ser. É uma questão da cidade, da beleza da cidade. Agora é isso. Do urbanismo, não é? Verdade. Bom, deixa eu apresentar a vocês agora a Isadora Padilha. Tudo bom, Isadora? A Isadora é a presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seccional Alagoas. Você passou a bola para mim no melhor momento. Oh, coisa boa! Porque nós estamos falando aqui como você começou a falar do mercado, que é a área onde eu moro. Né? Você mora ali, naquela área? Ótimo. Eu moro naquela área e tive meu trabalho de mestrado sobre aquela região ali. Que coisa boa! Então me fale sobre a região. Então, primeiro... O que você faria? Então, vamos falar de várias coisas, né? Primeiro, deixa eu agradecer por estar aqui, né? Que coisa boa. Nós é que agradecemos, é uma honra. Dar boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo, né? A todos nós que estamos aqui, né? Parabéns a todas nós que estamos aqui também pelo dia, né? Pelo mês, enfim, pela iniciativa, né? Vocês, né? Que pensaram esse momento. Quando nós começamos a conversar, eu e Ana Paula, né? Antes de começar o programa, a gente estava falando sobre essas mulheres, né? Onde estão essas mulheres, né? E eu fiquei aqui pensando, ouvindo e pensando que essas mulheres, como a gente estava conversando, elas estão na universidade, elas estão nas faculdades, no ensino, mas elas também estão nos órgãos públicos, né? De planejamento e de patrimônio, né? Elas estão no paisagismo, como tem pessoas que nós mencionamos aqui. Perfeito. E elas estão, enfim, nos projetos. Elas estão presidindo o Instituto de Arquitetos. Estão nos órgãos de classe, não só. Não só, elas estão presidindo o Instituto e estão presidindo o Conselho de Arquitetura, como a Tânia, né, que não está aqui, como Tânia Guzmão, que não está aqui, e também é professora. Né? E fiquei me lembrando das mostras de IAB, que eu acho que é um campo rico para vocês pesquisarem, né? Porque nessas mostras nós temos várias mulheres que colocam projetos e são premiadas, né? Humberta, Júlia Tavares, né, com seus projetos, várias técnicas de secretarias, né, do poder público com seus projetos premiados. Então, essas mulheres estão em todos esses lugares. Lógico. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando você começou na profissão, o que foi que mais mexeu com você nas áreas que a arquitetura disponibiliza? Então, eu entrei em arquitetura porque eu queria fazer restauro.
Eu queria trabalhar com patrimônio. Que beleza! Na verdade, eu queria restaurar um prédio bem específico dessa cidade, que era o Museu Théo Brandão. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver determinados programas culturais. Enquanto fica todo mundo vendo as babuzeiras globais, eu vou para aqueles canais fechados. E um dos programas que eu mais gosto de ver é um programa que é feito por 2 irmãos que só fazem restauro. E fazem restauro na cidade de New Orleans. Então, você sabe que Você já viu? Já vi. Você sabe que quando eu entrei, eu tive a felicidade de conseguir realizar esse sonho, né? Eu entrei como estagiária no meu primeiro ano do restauro do Museu Théo Brandão. A Adriana foi minha chefa. Que beleza! A Adriana foi minha chefa, foi a primeira chefa que eu tive na vida. A presidente do museu, era... Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, minha querida amiga Carmen Lúcia. Eu entrei como estagiária pelo Museu Théo Brandão. Muito bem. Fiquei 2 anos lá na obra de restauro com a Adriana como minha chefe. Agora, me conta uma coisa. Eita, que assunto que eu amo. Me conta uma coisa. Qual é a tristeza que lhe dá quando você anda pelo centro de Maceió e descobre aqueles prédios abandonados com fachadas magníficas e não restauradas? Então, eu acho que a gente pode falar do centro como pode falar da levada, que é o mesmo assunto que envolve o mercado, né? Que é falar de requalificação. Né? Nós temos aí uma demanda muito grande na cidade por requalificação urbana. Né? Eu entrei querendo ser restauradora e saí da faculdade encantada com o urbanismo e peguei as 2 coisas e juntei. Né? Eu juntei o patrimônio com o urbanismo e hoje gosto muito de trabalhar com tudo isso. Pois, Adora, me diga uma coisa, quem é que atrapalha o restauro mais? É o proprietário que não dá bola para aquilo ali? Ou é o poder público que podia resgatar e não resgata? Na verdade, eu acho que o que mais atrapalha a requalificação, a revitalização, o restauro, enfim, toda a parte de valorização do patrimônio é a falta de maior incentivo às políticas públicas. Né? Assim, nós temos problemas de várias ordens. Né? Por exemplo, nós temos uma cidade que, embora tenha no seu plano diretor e na sua legislação maior, né, uma declaração de unidade de preservação, de zona de preservação, ainda não tem uma lei de tombamento municipal. Aí você vê o seguinte, nós estamos com uma arquiteta aqui do IFAM, não é? Que é a Taliane, não é isso? Taliane Leal. Isso. Tudo bem, Taliane? Tudo bom. Prazer enorme receber você. Prazer. Olha, como eu estou no finalzinho do primeiro bloco, eu gostaria que você setasse esse assunto logo no princípio do segundo bloco. Mas eu quero perguntar a você até que ponto o IFAM ele realmente se interessa e qual é o cruzamento do que ela acabou de falar, da necessidade desse restauro com o IFAM, que é o responsável pelo patrimônio, não é verdade? Isso. Na realidade, o IFAM, no próximo bloco agora? Não, você pode dar a primeira frasezinha só para botar água na boca do telespectador. Pronto, ótimo. Bom, o IFAM ele é um órgão federal. Exatamente. De preservação do patrimônio, né? Mas dentro de outras instâncias, o governo estadual, o governo municipal. Verdade. Então, eu acho que fica nesse sentido não só a responsabilidade federal em preservar o patrimônio. Claro, mas existe também o estadual. Sim, que é onde você está, inclusive. Não. Eu sou do IFAM. Do IFAM. A Secretaria de Estado da Cultura tem o seu órgão específico de preservação. Que também pode entrar nessa história com tranquilidade. Sim, com certeza. Depois dos comerciais. Tá certo? Bom, já que nós estamos conversando com arquitetas, e a Fernanda me deu a honra de fazer um bate-papo comigo, junto com um engenheiro, que está trazendo para o Nordeste um projeto fabuloso, que é o projeto do Larry Steel Frame, que é aquela modalidade de construção em aço leve, com estrutura em aço leve, exato, está no ar, vocês estão vendo aí o que é. E que realmente eu acho que vai ser um estouro da boiada, que eu aproveito para te dizer, Fernando, em 2 ou 3 dias a coisa explodiu aí para o Nordeste, até para fora, e que as coisas vão acontecer, porque é uma construção limpa, uma construção que eu acho que os arquitetos e as arquitetas devem adorar, porque é um material muito mais fácil de trabalhar, certo? Que tem uma durabilidade tanto quanto a da alvenaria, só que você constrói com uma velocidade muito maior, então por conta disso e por conta de outras coisas, os custos diminuem. O telefone está aí para você ligar para o engenheiro Eurico Tenório e conversar com ele a respeito disso. Você que é construtor, você que quer construir só a sua casa num condomínio, você que quer fazer um condomínio, né? As casas podem ir até 3 pavimentos sem problema nenhum, e principalmente você que é do serviço público. Por quê? Porque no sul do país, com verba do Ministério da Saúde, com aprovação da Caixa Econômica Federal, estão sendo construídas as UBSs em vários tamanhos, que são as unidades básicas de saúde.
Então, porque não tem, porque demora muito. Se prefeito daqui quiser fazer, não vai demorar não. E tem todas as aprovações e as verbas do Ministério da Saúde, ok? Bom, vamos para outro assunto. Lembrar que nós estamos sendo servidos pelo buffet Taça de Cristal. Meu amigo Jaelson tá bem, me dá um microfone aí. Me dá, eu gosto quando o Jaelson entra com esse uniforme bonito do Taça de Cristal e fala do Taça de Cristal. Não vou perguntar nada, fala. Olha como ele já está treinado, hein? Olha só, vamos lá. O nosso buffet ele tem trabalhado para melhor servir a cada cliente em determinadas circunstâncias, como foi falado no início do programa. E temos feito tudo com excelência, que esse é o marco do nosso buffet, trabalhar com excelência, fazendo com que todos possam se agradar e gostar do nosso trabalho. É isso aí, falou Jaelson, falou pouco, mas falou bem. E é isso que vale. Taça de Cristal está aí, agora corra, porque as datas estão impressionantemente ocupadas. É uma coisa incrível. Não é da boca para fora, não. É um negócio sério. Tem o aniversário de 15 anos da minha neta, e eu tive que antecipar um dia, porque no dia que eu queria já não tinha mais. E olha, isso aí foi há 3 meses atrás. Hein? É um negócio sério. E olha que eu acho que eu tenho prestígio com eles. Não é? Pois é. Bom, vou lembrar vocês do Ecoprime. Ecoprime, olha aí, outra coisa genial. Leva teu carro na Ecoprime, que é uma loja que você pensa que é para venda de automóvel, não é? Ali, logo depois do Palato, na Deputado Zelage. Se quero lavar meu carro, eu quero meu carro no estilo. Tem vários processos. O mais simples de todo gasta meio litro de água. Seu carro sai como se tivesse saído da fábrica, novo. Vai, leva lá para você ver. O meu só anda lá. Tá até na hora. Tá na hora. Bom, ao Gás Conforto. Olha aí. Arquiteto, quando planejar, tem que pensar que o gás natural hoje é altamente bem empregado, já está passando por quase toda a cidade, não é não? E que pode entrar em várias coisas. No fogão, no forno de micro-ondas, na iluminação, já tem o gerador próprio para isso. Não é bom para apartamento, mas é bom para casa, para indústria, etc. Olha, 1000 coisas. Então você vai lá na Algás Conforto, que é uma loja que não vende nada, só está lá para mostrar as diversas aplicações do gás, enganado, no Passeio Estela Maris. Vai lá conhecer, para você ver se não vale a pena. Numa semana, Bodega do Sertão, aquela coisa maravilhosa que você se sente dentro do sertão fazendo bate-papo. Lá na outra semana, Filé do Zezé. E depois volta para a bodega. E depois Filé do Zezé e por aí vai, voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, conversando com mulheres arquitetas, ou arquitetas mulheres.
Que eu vou dizer uma coisa para você, olha, é para valer, elas não são brincadeira não. Eu já tive a oportunidade na vida várias vezes de lidar com arquitetas. E eu digo uma coisa a você, é muito diferente. Não é que o homem é arquiteto não seja bom, não é isso não, de jeito algum. Mas é que, sabe, eu acho que elas são capazes de entender determinadas coisas, e principalmente quando elas são arquitetas de interior, por exemplo, elas entendem o que é a vida que a pessoa precisa levar. E como a arquitetura é importante, como ela influencia na vida das pessoas. Mas eu vou continuar com a Taliane Leal, que é a arquiteta técnica do IFAM, e ela me explicava como é o processo, já seguindo a linha da Isadora. Isadora. Na realidade, o IFAM é uma instituição federal, né, ligada ao Ministério da Cultura, que está há 80 anos, né, no país, né, brigando para preservar aquilo que tem de melhor, né, no país, que são as nossas referências, a nossa identidade, a nossa cultura, né. Mas o IFAM ele não está sozinho nesse trabalho, né. Na década de 80, nesse período, muitos estados começaram a se organizar, né, para constituir os seus órgãos estaduais de cultura, né, e dentro deles os setores específicos de patrimônio histórico. E hoje temos muitos municípios que já têm a sua legislação própria, né, de tombamento, de zoneamento de áreas históricas, enfim. Bom, né? No caso, por exemplo, de Maceió, que a gente estava conversando sobre a questão do centro de Maceió, o que é preciso fazer para se conseguir a restauração daquilo com o apoio de um órgão de patrimônio? Bom, na realidade, o IFAM, infelizmente, ainda não atua diretamente em Maceió. Certo. Né? A gente não tem nenhum bem tombado aqui na cidade, mas temos alguns pedidos. Um deles é a Rua Saia Albuquerque, no Jaraguá. Ok. Né? Do centro, a gente compartilha bastante com o órgão municipal, agora mudou, não sei mais onde está, é na SEDES também, né, que é o setor de planejamento, a diretoria lá com a Deciane, né, e a gente conversa muito, assim, as dificuldades que o município tem em realmente preservar aquilo que ainda é de referência na cidade, em detrimento das pressões imobiliárias, dos interesses econômicos que tem sobre essa área, né, principalmente de destruição desses espaços. Então, a gente compartilha bastante com o setor municipal toda essa problemática, né, que é bastante ferrenha desse patrimônio. O olho do IFAM hoje, historicamente falando, está em cima de quê dentro de Alagoas? Bom, a gente atua diretamente nos bens tombados, né, que são os trechos da cidade de Marechal Deodoro, Penedo e Piranhas, além de 4 bens isolados, que é a Serra da Barriga, a Igreja Matriz de Porto Calvo e a de Coqueiro Seco. Eu gostei de ouvir falar na Serra da Barriga. Quer que eu diga por quê? Por quê? Quer? Porque eu acho um crime não se transformar realmente aquilo num monumento nacional. Isso. Mas ela é monumento nacional desde a década de 80. Só pelo título. Largada. Ela é largada. Na realidade, a Serra da Barriga está passando até por um processo de uma tentativa de um novo planejamento. De fazer o asfaltamento da subida, por exemplo. Também, na realidade, a Serra da Barriga ela é candidata a patrimônio do Mercosul. É verdade. Né? Então, assim, a gente está batalhando bastante dentro da superintendência de conseguir esse título para a Serra, para que aí sim consiga ter maior visibilidade e, quem sabe, maiores recursos também para investir. Tem mais turista na Serra da Barriga do exterior. Sim. No 20 de novembro, do que daqui. Sim, isso é fato. Realmente, os alagoanos, eles, infelizmente, não conhecem. O Zumbi foi de onde? Daqui. Sim. E no Rio de Janeiro, ele é mais reverenciado do que aqui. Então são coisas que a gente precisa puxar para a cultura da nossa terra. Sim, infelizmente... E eu sou carioca, hein? Botei o Rio para lá. Não, que bom, eu acho que a gente né? precisa puxar para cá. Sim, acredito que, infelizmente, ainda o alagoano, ele não se apropriou totalmente das suas referências, né? A gente tem aí muitos bens que são valorizados, né, por pessoas de fora, mas o próprio alagoano, infelizmente, ele não conhece. É verdade. Então, mas isso também falta nos órgãos públicos, né, esse maior acesso à população. Também tem que colocar a responsabilidade sobre nós, né, em certa parte. Eu acho que o grande problema, sabe, Taliane, eu não tenho papo na língua para falar, porque eu também tenho um detalhe, eu sou jornalista há 200 anos, eu só boto para cima. Se puder botar para baixo, eu não gosto de botar. Agora, quando é para falar a verdade, eu falo. Mas eu também fui gestor público várias vezes. E, coincidentemente, já tocamos em 2 cargos aqui. Vou tocar no segundo cargo que eu ocupei, que tem a ver com a Serra da Barriga, um outro. Eu fui diretor-geral da antiga Secretaria das Minorias, que foi quem inaugurou a nova fase da Serra da Barriga, que fez toda aquela reforma, só não conseguimos fazer a estrada porque não tinha. Acaba o governo, muda tudo, acaba tudo.
É isso que eu sou contra. Por que não dar continuidade às coisas? Algumas políticas elas são desconectadas, né, e descontínuas. Infelizmente a gente. Não é verdade? Sim, sim. Coisa boa conversar com vocês. Oh, meu Deus do céu, só tem arquiteta boa aqui. Adriana Guimarães. Adriana, como vai você? Olá, boa tarde. Que prazer enorme. Olha, Muito não foi porque obrigada. você chegou por último que você está por último. Não. É que a gente está tentando seguir uma sequência das coisas aqui. Eu acho que está dando certo, não está? Sim, tá perfeito. Não tá? Parabéns pelo tema. O tema é maravilhoso. Pois é. O tema mulheres na arquitetura. Sensacional. Não é verdade? Não é verdade? Ó, Deus já foi o maior arquiteto do universo e mais arquiteto ainda quando projetou a mulher. Pois é. Não é verdade? Não é por menos que Oscar Niemeyer dizia sempre que se inspirava nas curvas das mulheres Com brasileiras certeza. na hora da E que de curvas pensar. magníficas foram essas que ele criou e que vive hoje pelo mundo afora, não é verdade? Que bom você ter tocado nesse assunto, lembrar do eterno Oscar Niemeyer. Sim. A arquitetura dele não envelheceu em nada. Ele... É verdade isso? Sim, eu acho que ele tem uma expressividade, ele levou a arquitetura brasileira, né, para fora do mundo de uma forma bastante interessante e nos coloca, né, sempre numa visibilidade que temos usado, né, de vários a nosso favor de uma forma muito positiva. Não tenha dúvida. A Adriana, ela é a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do SESMAC. Isso. Meu abraço a todos os que fazem o SESMAC, eu adoro aquele pessoal lá também. Muito obrigada. Gente muito boa. E você tem uma responsabilidade muito grande nisso, e eu acho principalmente no que diz respeito ao urbanismo. Não é verdade? Que a gente vem discutindo tanto aqui. São muitas as responsabilidades. A cidade anda, como a Isadora tão bem colocou, e a nossa querida Verônica também tão bem colocou, ela caminha para esse litoral norte e a gente está vendo que isso aí está acontecendo. Eu já botei esse tema em discussão várias vezes, em vários programas meus. Por que cargas d'água o litoral sul da cidade de Maceió, que é essa orla belíssima da praia do Sobral, por causa de boato, não cresceu? Me conta. Não seria o crescimento, não seria para ali? Sim, eu acho que a professora Morgana até iniciou um pouquinho, né, essa conversa quando ela falou do livro. Livro Diálogos da Forma na Orla de Maceió. Mas diga, depois a gente passa para ela também, por que não? Na verdade, tudo começa com a instalação da antiga Salgema. Né? Pois é, mas que perigo é esse que não existe? Exato, mas isso já tem um certo tempo, né? Na década... Acho que é anterior a isso aí. Ainda anterior a isso, então... Criou uma espécie de mito. Não, eu acho que é uma... Posso intervir? Claro. Deve, não, o programa é para ser assim, para debater. Eu acho que historicamente é bem anterior, porque todos os equipamentos que eram estigmatizados da cidade eram colocados para esse lado da cidade. Por exemplo, a questão os cemitérios, o emissor submarino, o emissário, o ML, o cemitério, o mercado. Então, tudo foi colocado durante... Então, tem esse estigma que é extremamente forte, eu acho, na mente do maceioense. É que nós temos que tocar na questão da lagoa. Né? Isadora, não é uma questão de cultura. Eu queria ir para outro país, rapidinho. O cemitério da Recoleta, na Argentina, hoje é o maior centro urbanístico de Buenos Aires. É uma coisa linda, frequentado por todo mundo, por turista, por todo mundo. E lá estão os cemitérios. Eu queria dizer isso porque pode ser um fator de urbanização também. Eu acho que a gente tem que olhar para a questão lagunar. Né? Assim, olhar para o litoral sul é a questão da lagoa. Claro. Né? E como a Verônica colocou, e você está falando da minha área de moradia e da minha área de mestrado, né? A região lagunar é uma região para a qual a cidade tendeu esses anos todos a dar as costas, né? A não valorizar, a encarar como algo sujo, ou algo que é ligado por ser ligado à lama, ao mangue, né? E portanto a mandar lugar que tem também estigma social, né? Da pobreza, porque a pobreza foi ocupar, a pobreza foi morar, né? Então assim, o SESMAC trabalha muito com isso, com algumas professoras, né, Adriana? Sim. Quando fala de como a cidade deu as costas para algumas áreas, para a região lagunar, para a região do Vale do Reginaldo também. Não sei se você sabe, mas assim, não é todo mundo que sabe que o Riacho Reginaldo Salgadinho,
no trecho que tu vai dar na praia, é o antigo Riacho Maceió, que deu nome à cidade. Né? E o que a gente fez com esse riacho? Ele é hoje nosso grande esgoto. Perfeito. Né? Então, se você for falar de requalificar a cidade, identidade, de referências, as nossas referências, as referências que dão nome ao estado, as lagoas, das Alagoas, né? Exatamente. E o Riacho Maceió, que deu nome a Maceió, nós pegamos essas duas referências e estamos tratando há anos, há mais de século, como nosso lixo, né? Como nosso esgoto. É verdade. Então, o que é que isso diz da nossa identidade, dos nossos valores em relação às nossas referências? Né? Queria só provocar um pouquinho, porque a Adriana também foi da Secretaria de Cultura. Então, a gente falou de patrimônio, né? A gente falou do órgão federal e da instância estadual, que é a Secretaria de Cultura do Estado, que tem um setor de patrimônio, do qual a Adriana já participou, né? E do município, que tem também o seu órgão de preservação do patrimônio, mas não tem ainda uma lei de tombamento municipal. Adriana. Você está vendo que você está super bem assessorado, né? Perguntou sobre o Litoral Sul, um monte de gente já resolveu. Aí, só pegando um pouco a deixa desses litorais, né? A minha pesquisa de doutoramento é no Litoral Norte, por conta da especulação imobiliária. Exatamente. E eu vou tentar entender como é que vai ficar o patrimônio cultural, né, em meio a essa grande expansão imobiliária naquela região norte. Muito bem. Como é que você acha que vai ficar? Nossa, eu acho que vamos ter muitas perdas. Até agora, né, eu estou no primeiro ano do doutorado, mas até agora o que a pesquisa já vem mostrando, em entrevista com os moradores, é que muitos ainda acham que essa especulação imobiliária vai trazer muitos pontos positivos. Alguns, inclusive, comentam que eles eram, de certa forma, marginalizados, porque moravam numa região que era periférica, de uma ocupação de pessoas, né, de um nível social menor. Então, eles acham que essa grande expansão imobiliária pode trazer muitos benefícios e que isso vai ser muito bom. Mas não há esse olhar para o patrimônio cultural. Na verdade, quando perguntados, e o patrimônio cultural, como vai ficar nessa... Por exemplo, a Praia da Sereia? Nessa pesquisa, exato. Por exemplo? Mas muitos outros. A gente tem ali a Praça Gangazumba. Isso. Que passou por uma intervenção na obra de revitalização de Cruz das Almas. A Praça Gangazumba em Cruz das Almas. Continua, porque ele está querendo me... Fala, Felipe, fala alto. Eu falei que minha parte de cultura em Riacho Doce. Riacho Doce, sim. Exatamente. Pronto. É que eu não estava entendendo. Aqui sim. é assim, viu? Os meninos todos colaboram. Né? Que bom. Então, só como um exemplo, a Praça Gangazumba, ela passou aquela orla do litoral passou por um processo de reurbanização e a praça ela foi deslocada de lugar. Entendi. Nesse processo de obras, né, ainda no processo de obras, houve uma perda, então, de algumas manifestações que ocorriam nessa praça. De identidade. E aí a gente tem um comprometimento com relação à identidade, que as meninas Agora, já tocaram um pouco aí aqui. eu vou falar sobre a parte de urbanização mesmo aí do caso. É um equívoco muito grande. Diga, Verônica. Desenvolver a cidade em direção à orla, o litoral norte, é um grande equívoco técnico. Sim, ambiental. Por quê? Vamos lá, que coisa, que beleza. Vamos lá, por quê? Primeiro porque o relevo é inadequado. Certo. O relevo daquela região ali, ele é completamente dobrado. Significa que os custos de urbanizar, eles vão para a estratosfera em relação ao que poderia ser em outro canto. Muito bem. Depois, Maceió ainda, a parte já ocupada, o perímetro, ainda tem muito terreno livre para ser ocupado. Exatamente, por isso que eu toquei naquela área da Praia do Sobral. Então você vai gastar rios de dinheiro para urbanizar e a cidade está sentindo carências e faltas de urbanização na área já ocupada. Não tenha dúvida. Inclusive o saneamento. Inclusive o saneamento. Me desculpe a crueza, mas é uma grande burrice. Eu também acho. Né? Quer dizer, urbanizar sem sanear a cidade é matar a galinha dos ovos de ouro. É porque não aparece o danado do saneamento, não aparece para o povo ver. É uma coisa que todo mundo sabe, não dá voto. O saneamento não dá voto. Aí a gente alarga a L101 Norte e não faz o saneamento. Pronto, aí eu vou te perguntar, deixa eu perguntar para as duas sobre isso, porque eu gostei muito da sua posição em relação a isso. Aí que eu ia puxar, que era a questão da duplicação da L101 Norte. Vai passar a normal, a que existe até hoje, vai embora,
para lá e vai voltar por cima. Isso, Aí eu pergunto a você, quem mora por ali vai para casa por baixo? E para voltar? Tem que ir lá no princípio, vão ter que fazer N retornos para subir. Como é isso? Você já teve acesso ao projeto? Não, eu não conheço o projeto, eu não sei se a Verônica já conhece. Esse projeto não foi dado ao público conhecimento do projeto. Não foi dado nem ao IAB? Isso, até onde eu sei, ela duplica até a Gaça Torta, até o início, que tem uma ponte, né, que divide Guaxuma da Gaça Torta, e aí naquele ponto ele sobe. Certo. Entendeu? Mas aí o retorno, ele liga, essa parte alta vai ligar com as outras vias que estão já na parte alta da cidade. De qualquer maneira, quem morar aqui embaixo, naquele trecho, vai ter que procurar uma maneira de subir para pegar a estrada de volta. Não é isso? Não, quem mora lá, depois da Gaça Torta, vai continuar o mesmo caminho, só no trecho de Gaça Torta para cá que vai duplicar. Certo. E quem está lá em cima pode ou continuar por cima, né, ligando Fernandes Lima e outras vias, ou descer para pegar a partir de Gaça Torta a duplicação. É meio complicado. Bom, eu não conheço o projeto, mas como também moro no litoral norte, a gente está ouvindo falar sobre Aproveitando isso. que a professora Verônica estava falando, há ainda outros comprometimentos do ponto de vista ambiental gravíssimos com relação à parte litorânea mesmo. Né? Então, o que a pesquisa já vem mostrando também é que o que existe hoje ainda não foi bem resolvido, né, como a professora está falando, ou seja, não existe ainda soluções para o saneamento do que já está lá implantado. O que já está lá. Então, o que nos parece é que eles prometem muitas maravilhas para o que vai ainda acontecer, enquanto não prometem solução do que hoje existe. Do ponto de vista do patrimônio cultural, o que existe hoje provavelmente vai sofrer grandes mudanças, porque há um processo de gentrificação que a gente chama, que é de expulsão natural da comunidade hoje residente, porque há uma mudança de perfil dos moradores, e essa comunidade que hoje reside, que é quem atua nessas manifestações culturais, provavelmente vai se deslocar da região. Muito bem. E como isso vai ficar? Isso vai ser uma perda, Sim. e uma perda grande. Parece que a Isadora quer dar um toque nesse assunto, que eu quero mudar radicalmente agora. Eu só quero reforçar a questão disso que foi falado aqui sobre a infraestrutura existente na cidade hoje. Né? Você tem uma porção enorme da cidade que já possui uma ocupação, que possui uma infraestrutura instalada há muito tempo, mas que com a falta de manutenção foi precarizada ao longo do tempo, né? E essa região, que poderia estar passando por esse investimento, né? Por exemplo, despoluir o Salgadinho significa você liberar toda uma faixa de praia, né, para ocupação, que não acontece hoje em dia. Então, isso seria um ganho para a cidade. Essa área não recebe o investimento que poderia receber, Muito bem. enquanto a cidade se espalha para outras áreas que não têm infraestrutura ainda e onde é mais caro fazer a infraestrutura. Né? Meninas, eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês, arquitetas, para todo mundo falar sobre esse assunto. A arquitetura tem tido fases. Eu estou falando agora da arquitetura habitacional, da arquitetura de prédios, etc. Ela tem nos mostrado ao longo dos tempos fases. Eu me lembro perfeitamente da Art Deco, por exemplo, né, da década de 50, belíssima, continua belíssima até hoje para quem gosta. Depois eu me lembro da arquitetura de arte moderna, onde se começou a seguir de uma certa forma a escola do Oscar Niemeyer, né? As colunas começaram a ser colunas diferentes e por aí vai, etc, etc, etc. Depois veio a fase da moderníssima, com vidros, com a utilização de espelhamentos e por aí vai. Qual é o futuro da arquitetura ou qual é o presente estudo da arquitetura hoje, dos prédios, das casas, das construções de modo geral? Para onde nós caminhamos esteticamente e funcionalmente? Fernanda Félix primeiro. Então, a arquitetura contemporânea, né? O que a gente vê muito hoje em dia realmente o que caracteriza muito, né? Além das formas e tal, o uso dos revestimentos, né? Que, assim, são marcantes. Você falou do vidro, né? Vidros espelhados, refletivos. Então, assim, o que a gente percebe, tem até outra pesquisadora lá no DEA, no programa de mestrado da UFAL, que também está tratando até sobre isso, né, Morgana? Que é justamente entram os materiais novos e
tem uma ausência de cor, né? A gente percebe que há uma ausência de cor. A gente vê muito por aí prédios e há uma repetição também nos modelos residenciais unifamiliares. E a gente vê assim, todo mundo quer vidro porque está se usando, porque todo mundo viu na revista, viu ali no prédio novo. Granitos e mármores e porcelanatos que assim são considerados revestimentos nobres. E o que a gente vai vendo também essa ausência de cores, né? Que representam também muito a identidade do local. E um mundo sem cor é difícil, né? Fica com difícil. certeza. O que vocês acham? Vamos lá. Fale, Morgana. Bom, eu acho assim. Primeiro eu queria voltar rapidamente a uma questão do litoral sul rápido, não voltando à questão do urbanismo, mas só citando que tivemos assim 2 prédios significativos que foram em direção àquela, que foi o Luxor Hotel e o Hotel Beira-Mar. O Luxor Hotel, inclusive, de eu era hóspede dos dois. Que são, assim, de arquitetura significativa. O Paulo Casé, lá do Rio de Janeiro, que fez o Meridian lá, o Hotel Meridian. Quer dizer, tinham obras significativas também em direção àquela região. Mas é fato que, quer queira, quer não, houve o deslocamento e a cidade se deslocou para esse litoral que nós temos aqui, consolidado, que é o litoral norte. Na minha pesquisa, eu constatei e comprovei que você pergunta quais os rumos da nossa arquitetura, né? Eu acho que é uma arquitetura contemporânea, mas que ela ainda vai beber nas raízes do moderno. Isto porque a gente tem toda uma tradição de formação de uma arquitetura que veio da linha pernambucana. E aí eu não poderia deixar de falar da nossa querida doutora Zélia, que foi a fundadora da Faculdade de Arquitetura e que aqui veio. Aqui. E que aqui ela fez um dos primeiros prédios ali no centro, que era um hotel que era de 1957, 58 mais ou menos, que vinha dentro dessa linha de arquitetura moderna. E os arquitetos que foram entrevistados e que projetam, que estão aqui no livro, de 80, de 90 e 2000, a maneira de projetar, o raciocínio, ainda é aquele da arquitetura moderna. Muito bem. Só que aí ele vai se moldar e ser uma arquitetura aos padrões de hoje, né? De hoje, com essa questão das texturas, dos novos revestimentos, do vidro refletivo, com novos sistemas estruturais que vão permitir, se você vai olhar um prédio da década de 70, da década de 80, a parte de estacionamento de carro era muito mais reduzida. Hoje eles vão ter já um sistema estrutural mais eficiente que permite isso. Agora, veja bem, nós vivemos uma crise econômica. Eu quero ouvir você também sobre isso, eu apenas acrescento dentro desse assunto mais um pouquinho. Nós vivemos uma crise econômica, que nós sabemos, é uma crise que pode ser curta e pode não ser curta. Como é a moradia, como será a moradia do brasileiro a partir da renovação cultural e econômica desse país? Bom, Geraldo, a gente tem observado numa tendência, né, de projetos com habitações muito reduzidas, né? Muito reduzidas, quartos pequenos, salas pequenas, banheiros pequenos. A única mudança que eu vejo assim que é favorável é a preocupação com a acessibilidade. Então, nós vemos também que os arquitetos, até por exigência da legislação, têm que fazer unidades habitacionais adaptadas a pessoas portadores de deficiência, né? Pessoas com deficiência. Então, esses projetos estão vindo já com essa novidade, com essa mudança. Mas eu vejo também uma mudança grande na arquitetura, que é a busca por eficiência energética, que é uma área que é bastante desenvolvida, a área de pesquisa na UFAL, tem uma quantidade de pesquisadores grande e que tem buscado justamente respostas para trazer uma arquitetura que seja mais eficiente no nosso clima, quente, úmido. Não é? Que precisa trabalhar as aberturas. E que seja mais adaptável também ao bolso, né? Também, né? Eu estou vendo São Paulo agora está fazendo os mini apartamentos de 14 metros quadrados. Você já deve ter visto isso. Né? Uma coisa impressionante. Ele arrasta um armário, virou um quarto. Lá vem a cama de casal junto, tá papai, é um espacinho desse tamaninho. Mas é para uma pessoa só mesmo. Quer dizer, outra coisa, realidade. Outra tendência é trazer tudo que for de atividade de lazer para as áreas comuns. Então, brinquedoteca, fitness, espaços como esses em edifícios e condomínios, cada vez mais a gente vê presente
presentes nos projetos arquitetônicos. Eu vou pedir licença para ir até os comerciais, porque lá vem o terceiro bloco. Vocês são boas demais. No instantinho passa, a gente não sente que passa meia hora de um bloco. E eu fico brigando com aquele cara de lá que fica me dando os minutos que faltam, eu fico dizendo que é mentira dele. Mas não, é porque realmente vocês são muito boas. Então vamos lembrar. Agora eu vou também, vai ser super rápido. Eu vou lembrar, bota aí na tela o telefone do Eurico, que é para o engenheiro Eurico, que é para o pessoal consultar essa questão aí do Lyre Steel Frame, que é a estrutura de aço leve. Isso, beleza, maravilha, já está embaixo, ele está me avisando. Ó, tá aqui, ó, o telefone aqui, ó. Liga para ele que você fica sabendo tudo sobre essa nova estrutura, essa nova maneira de construir, que realmente me parece muito interessante, muito interessante. Beleza, maravilha. Felipe, você é bom, Felipe. Eu vou até avisar o Eurico para dar um presente para você, tá certo? Pronto. O buffet Taça de Cristal, que é essa maravilha que vocês estão começando a conhecer aqui hoje, e alguns já devem conhecer de outras festas, e por aí vai. A Ecoprime, que lava o seu carro com meio litro de água, ele entrega novinho. Agora não vai com um carro amassado para lá, querer receber como se ele fosse saído de fábrica, não. Um carro em bom estado, né, amor? Também não vem com gracinha para cima da gente, não, porque não é assim. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada. Então, para que loja? Para mostrar a você para que serve o gás encanado. Que a gente chamava antigamente de gás natural, agora é gás encanado. A Bodega do Sertão, onde a gente faz o bate-papo, e de 15 em 15 dias a gente vai para o Filé do Zezé. O Filé do Zezé tem uma ostra. Eu sou louco, tarado por ostra, aquela ostra cultivada, aquela que não tem problema. Você não vai ter aquele problema de sentar no lugar errado, não. De jeito algum, é maravilhoso. Maravilhosa a ostra de lá do Filé do Zezé. Tem um rodízio de pizza à noite, tem N pratos para você escolher. Feijoada aos sábados por R$19,70. Olha, valeu. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, mulheres na arquitetura. Olha, a arquitetura contando com as mulheres, porque é de uma importância, assim, fundamental. Quem é que gostaria de falar aqui sobre arquitetura de interiores? Vamos lá, minha querida. Então, fazendo um link, né, com a pauta de hoje, isso. A gente vê que, historicamente, a mulher antes não trabalhava, né? A mulher que trabalhava era porque a família não tinha condições. Certo. Então, era vista como uma família que não tinha boas condições financeiras e tal. Mas a mulher era sempre muito, muito ligada à família, né? Família,
a cuidar do lar, do marido, dos filhos. E uma coisa que a gente vê muito hoje, que a gente falou que o número de mulheres comparado ao número de homens, né, sobressai consideravelmente, a gente vê que hoje também a presença feminina, né, na arquitetura de interiores é muito grande. Querendo ou não, a mulher hoje, ela ainda é muito ligada ao lar. Não tenha dúvida. Então, assim, o número de arquitetas que fazem interiores, né, eu sou uma delas, inclusive, Perfeito. né? Eu, desde que me formei, que eu trabalho com projeto e projeto de ambientação também. Ok. Então, assim, a gente vê que é uma presença feminina muito grande. Muito grande. Muito grande. Aí entra aquilo que eu falei, a questão da sensibilidade. A Sim. questão de entender como é o casal, como é a família, o que o casal Entra precisa, o que a toda família uma psicologia, precisa. É toda né? uma psicologia. É, verdade. Inclusive, muito tato para lidar com essas famílias, não é? Sim, Não, com eu quero certeza. assim. Que eu quero assim. O profissional é você. Não é? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. A gente tem que ver o perfil do cliente, né? Exatamente. Antes de conceber qualquer projeto, a gente tem que ver o perfil, os gostos. Às vezes não fica assim claramente, né? Muito claro numa reunião, por exemplo, que você pergunta o que é que o cliente deseja e tal. Às vezes fica muito subentendido. Exatamente. E aí a gente tem que procurar outros meios para ter essa percepção. Exatamente. Né? Chegar no meio termo. Chegar no meio termo. Bom, agora vem uma outra história aí, ainda ligada à arquitetura de interiores. Sim. Certo? Mas é um outro tipo que eu gostaria aqui de opiniões, as mais diversas. Eu me lembro que eu era menino, eu já disse a vocês que eu sempre me interessei pela arquitetura, pelas coisas, pela decoração, de ver coisas assim, sempre. E eu me lembro da criação arquitetônica de um móvel chamado poltrona oca. Eu acho que quem estuda arquitetura conheceu e sabe o que é a poltrona oca, né? Aqueles almofadões de couro, uma coisa belíssima, até hoje é belíssima a oca. Como é essa questão da arquitetura de mobiliário? Então, Ela está ligada a interiores? está muito ligada a interiores. Assim, se a gente voltar alguns anos atrás, o arquiteto ele fazia esse projeto de mobiliário também. Hoje em dia a gente tem os cursos de design, né? Perfeito. Então, assim, a arquitetura, ela meio que se segregou um pouco. A gente, essa questão de design de mobiliário, hoje em dia é mais para os designers, né? Perfeito. No caso. Mas, assim, temos grandes nomes de grandes arquitetos que eles fizeram também desenho de mobiliário. Premiadíssimos. Premiadíssimos, não E é? arquitetas. Aqui, ó, E a Lina Bobardi. Lina Bobardi, Janete Costa. Isso, né? São assim, muita gente boa. destaque no cenário da produção de mobiliário e arquitetura de interiores aqui, internacional até eu diria. Internacional. E lá na UFAL eu leciono a disciplina em interiores 2, inclusive até para o curso de design. E é interessante, eu fiquei assim muito feliz por você ter dito arquitetura de interiores. Por quê? Porque durante muito tempo as mulheres foram negligenciadas, assim, dizer, faz decoração. Assim, até se firmar enquanto arquitetura de interiores, design de interiores, teve um longo caminho a ser conquistado e mostrar a importância de um interior bem projetado, bem analisado, que entra essa questão que a Ana Paula falou, da acessibilidade, do móvel projetado modularmente para ser mais eficaz para uma família pequena, para uma família grande. Que entra naquele assunto anterior, a adequação à vida moderna. Exatamente, móveis sustentáveis. Exatamente. Né? Então, são todas uma complexidade que o projeto de interiores, a arquitetura de interiores, lida dia a dia. Muito bem, aí eu te pergunto, minha querida Verônica, a arquitetura desse tipo, da criação de mobiliário, os próprios designers, eu já disse que eu tenho um filho designer, mas ele quer ser designer gráfico só. Ele disse que não mistura, não. Ele é designer gráfico, então o interior é outra história. Muito bem. E eu acho que está até mais voltado para o arquiteto. As indústrias buscam vocês? As indústrias mobiliárias, por exemplo? Sim. Ou não entenderam ainda que precisam de vocês? Olha, existem, assim, concursos, né? Concursos anuais, né? De algumas empresas. Eu confesso que eu ainda acho muito escasso esse incentivo. Não é? Muito pouco, não é? Não é, Verônica? Com certeza. Sobretudo, eu acredito, porque quem busca esse tipo de móvel, então, um móvel mais voltado para o popular, né, que seja feito em série para a maior quantidade de pessoas, que aí entra na questão da industrialização,
né? Ainda ele é muito pouco ainda trabalhado, ou quando é trabalhado é com material muito inadequado, que ele termina sendo uma coisa muito degradável, muito rápido. É uma lógica parecida com a da habitação popular, né? Assim, se você for olhar, a habitação popular, ela não é uma coisa bem trabalhada. Basta Não, você de ir para esses jeito algum devia conjuntos. ser. Pois é, deveria ser, né? Você vai para esses conjuntos populares, Minha que Casa, são feitos Minha Minha Casa Vida. Minha Vida, né? Você vai conhecer, você vê que são habitações com projetos ruins, com materiais às vezes também ruins. Então, é como se as pessoas que não têm o dinheiro para pagar o serviço profissional, e isso teria que ser feito via poder público, porque elas não têm, né? É como se elas não tivessem o direito de algo de qualidade, seja em termos de habitação ou de mobiliário. Mas aí nós já até entramos num outro terreno, que é o terreno de quem constrói. Eu já ia falar aqui agora. Eu gostaria só de dizer um Por dado, favor, Verônica. Só um pequeno dado. Eu acho que passa um pouco, tem aí um foco, que é para quanto tempo as coisas estão hoje sendo feitas. Muito bem. Porque, veja, nós tivemos numa época, eu convidei na época o Falcão, quando ele ainda era vivo, né, que é dono da construtora imobiliária, e ele estava dizendo que os prédios, eles constroem hoje com um panorama, construíam com um panorama de 20 anos. Então, para mim, naquela época, eu realmente levei um susto enorme. E é para levar. Você pensar que está sendo construído um imóvel vertical, né, com uma quantidade de recursos que é envolvido naquele, né, que você sabe, inclusive não só do que é retirado do meio ambiente para a produção daquele prédio. E você pensar que o horizonte dele de vida útil é 20 anos, é uma coisa... E veja bem, normalmente imóveis que eram financiados para 30, pela Caixa Econômica. Você passava ainda mais 10 ainda anos mais 10, pensando... Eita, estou pagando e estou caindo. E estou caindo, meu Deus. Exatamente. Poxa, Verônica, você tocou num assunto fantástico. Então, essa questão, eu acho que ela é uma questão contemporânea. Muito bem, então deixa eu te fazer uma pergunta. Será que não está faltando, para que uma construção seja aprovada, a análise de materiais da arquitetura? Da engenharia só não, mas da engenharia e da arquitetura. Eu não projetei isso. Eu projetei isso para tal material. Eu projetei isso para tal material. Por que está esse? Mas aí tem uma tendência hoje, dentro do próprio campo profissional, que termina ficando meio complicada, né? Antigamente, eu me lembro, eu sou uma arquiteta da velha guarda, eu diria, né? Bem da velha guarda, né? Você que pensa, você está aqui com a nova guarda todinha aí, fazendo sucesso. E naquela época, né, quando a gente... O arquiteto, ele acompanhava o projeto, não só desde da prancheta, a sua execução e a entrega pública. Perfeito. Hoje a gente vê que tem uma segmentação e a própria questão da valorização da profissão, a gente sabe, é público isso, né? Que parte dos honorários do arquiteto, às vezes, vem da especificação de materiais, o que é muito grave. Muito. O que é muito grave, né? Então, alguns arquitetos acham que o seu trabalho não é bem remunerado, então eles se recusam a esse acompanhamento da obra do início ao final. Muito bem. Então, isso é um problema. Mas deveria acontecer, sério, não é isso? E a B, como é que você se pronuncia a respeito disso? Você quer falar? Então, eu queria falar que, além de tudo isso, né, tem uma outra tendência... Porque você é uma responsabilidade muito grande de falar sobre isso, porque é IAB. Pois é, tem uma tendência também muito ruim, né, Verônica, que é a tendência da legislação pública, né, que quem já ouviu falar aqui do RDC, né, que é o regime diferenciado de contratação, é uma nova legislação pública que surgiu na época da Copa do Mundo, surgiu para ser um caso de exceção, né, com a justificativa de que agilizaria a obra e tal, que era aprovar as obras sem o projeto completo, o projeto arquitetônico. Então, isso começou como um regime de exceção e que levou aquelas coisas horríveis, aqueles desvios horrorosos da Copa do Mundo, que fez com que as obras custassem o dobro ou mais do que estava previsto inicialmente, porque o regime ele permite, ele é mais manipulável nesse sentido. E isso que começou como uma exceção já virou uma legislação que está sendo aprovada como uma regra para as obras públicas. Verdade. Né? Então, como é que você vai garantir? Porque a questão do material vem a partir do projeto arquitetônico. Lógico. Né? A lógica é que você, como arquiteto,
se responsabilize pelo que você projetou e pela especificação para que aquilo seja construído e acompanhe a obra. Como você vai agora ser responsabilizado por isso se o projeto que vai ser aprovado pelo poder público não é mais o projeto completo? É um projeto incompleto, inclusive em termos de projetos complementares. Adaptado. Não, ele é incompleto. Não, então ele é incompleto. veja bem, então instituições como o IAB deviam botar o dedo na ferida. Na verdade, nós estamos trabalhando em cima disso há gritar, muito berrar, tempo. dizer, não, né? epa, já houve protestos, onde é que nós estamos? Né? Já houve protestos, isso já foi discutido em plenário no Senado, uma série de lugares que é uma dessas leis esdrúxulas, infelizmente, acabam aprovadas. Essas são as mulheres guerreiras, brigam pelo direito delas, Adriana. Não, na verdade, eu queria aproveitar a fala da Verônica e da Isadora para falar também do desconhecimento da comunidade. Né? Então, a Verônica iniciou nosso encontro aqui falando do pouco acesso que a comunidade tem aos arquitetos. Isso, exatamente. Na verdade, a comunidade desconhece que está comprando um prédio que foi previsto só para 20 anos. Assim como a comunidade desconhece o equívoco... Isso é uma denúncia gravíssima. Pois é. Assim como a comunidade desconhece o equívoco da expansão para o litoral norte. Você quer ver uma coisa? Eu queria dar até um exemplo, porque é conhecido. Eu acho que se vocês acompanham as coisas, vocês sabem que é conhecido. Eu comprei um apartamento uma vez no Recife, quando vim para o Nordeste, há 32 ou 33 anos atrás, que eu saí do Rio e vim para o Nordeste, e comprei um apartamento no Recife em Piedade. Depois vendi o apartamento, me mudei, minha vida mudou para outras coisas, etc., e eu vendi aquele apartamento. 20 anos depois ele caiu, e foi conhecido, o edifício Asa Branca. Né? Foi aquele que caiu, Exatamente, caiu inteiro. Aí foram para... O que foi? O prédio belíssimo, os apartamentos de 4 quartos, salão, um negócio assim, 300 e tantos metros quadrados cada apartamento. Um negócio fabuloso. Muito bem. Caiu assim, ó, como um castelo de cartas. Aí foram verificar o tipo de material, até hoje estão verificando, o tipo de... Graças a Deus que não é mais meu, né? Não foi meu, porque senão eu estava brigando até hoje. Que o tipo de material se confundia com a areia que foi usada, que era a areia da praia, que não sei o... Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Geraldo, você está falando isso em relação a esse prédio, mas vamos pensar nas obras da Copa, aquela ciclovia que caiu pouquíssimo tempo. Ela nem estava, mal tinha sido inaugurada. A ciclovia, entendeu? exatamente. E, essas obras são obras que derivam desse regime de perfeitamente. Né? Perfeito. Olha, aquela ciclovia, pública, eu estava no Rio, na casa de minha filha, e nós passamos por ali. E eu olhando para aquela ciclovia o tempo todo ali, subindo, descendo a Niemeyer, eu olhava para a ciclovia e dizia, mas que coisa mais maluca, está toda feita do lado de fora. Eu comentei isso com minha filha e com meu genro. 2 semanas depois caiu a ciclovia. Existe uma lógica do mercado imobiliário que colaboram algumas construtoras, né, que provocam esses tipos de acidente, e associado a isso, há esse desconhecimento por parte da comunidade que sequer tem acesso ao arquiteto, mas ela tem acesso ao mercado imobiliário. Né? Então, nós levamos os alunos do SESMAC o fim de semana passado para visitar uma obra de uma edificação vertical. E quando eles foram estudar as questões relacionadas ao meio ambiente, né, a ventilação e a localização, a implantação da edificação dentro da cidade, eles perceberam que todos os apartamentos estavam voltados para a fachada que é mais complicada, digamos assim, que é uma fachada que recebe, né, o sol durante 8 meses do ano. E na entrevista com o arquiteto, que é extremamente. E aí na entrevista com o arquiteto, que também foi na sala de aula para explicar o seu projeto, ele disse que ele atendia ao mercado imobiliário. E era esse mercado imobiliário que ditava, então, as regras, e ele se submetia, né, a esse tipo de atuação profissional, e a gente sabe que isso tudo vem, né, como já foi dito, de um pagamento muito desproporcional à atividade do arquiteto. Vocês não acham, até com base nisso tudo que a gente conversou agora, minha querida decana das arquitetas aqui nessa mesa, me digam, vocês não acham que, de repente, os arquitetos, de um modo geral, homens e mulheres, deveriam ser os grandes fiscais das construções dos seus projetos?
Sim. O arquiteto, sim. Não é? Com certeza, com certeza. Mas eu digo com eficácia, entendeu o que eu quero dizer? Eu pegando já o gancho da Adriana, né? O que eu ia falar, ela tocou nesse assunto do mercado imobiliário. Isso. A gente tem que ver também que o arquiteto, muitas vezes, geralmente ele pensa no conforto térmico do ambiente. A gente mora numa cidade de clima quente e úmido e tal. Só que muitas vezes o arquiteto ele fica refém do mercado imobiliário. Também. Assim, o arquiteto, quando ele é contratado por uma construtora, por exemplo, muitas vezes ele tem condições para fazer aquele projeto. Nós temos aqui uma quantidade significativa de cerâmica branca. Você vai ter que fazer a fachada com cerâmica branca. Entendeu? Então, assim, tem questões como essas. Não, tudo bem, que mas ele fica refém e que inclusive modifica o teu gosto, o teu bom gosto. Sim. Mas essa cerâmica que está sendo colocada, ela vai influenciar na segurança? Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Então, a fiscalização a que eu me refiro é essa. Isadora e AD. Veja, existem algumas questões que precisam ser postas e analisadas de maneira mais, como é que eu posso dizer? De maneira bastante séria pela classe dos arquitetos, né? Que é a nossa própria organização e a valorização da nossa profissão. Quando nós falamos, a Adriana falou, né, sobre o desconhecimento da comunidade, né? O desconhecimento é geral, ele é geral. A gente fala, por exemplo, a Verônica falou da questão do arquiteto que especifica o material e que acaba recebendo pela especificação, né? Na maioria das vezes, o cliente desconhece que ele está pagando um valor a mais em cima daquele material, né? Isso é algo, por exemplo, o Conselho de Arquitetura, e aí não vou falar do IAB porque isso não é uma atribuição nossa, mas o Conselho o Conselho de Arquitetura tem feito uma campanha imensa contra o que se chama de reserva técnica, né? Conscientizando os profissionais e buscando conscientizar a sociedade de que essa cobrança ela é ilegal. Né? Então, isso é uma questão. Mas a questão do profissional que cobra dessa forma, por exemplo, é uma questão que a classe tem que enfrentar. Outra questão do desconhecimento da comunidade, que não tem como pagar pelo trabalho do arquiteto porque é uma comunidade de renda menor, renda mais baixa, é uma questão que a gente vem enfrentando há muito tempo, que é de proporcionar esse acesso. Existe uma lei federal que fala sobre isso, que é a chamada Lei da Assistência Técnica, né, que é a lei para pessoas de baixa renda, de contrato de 3 salários mínimos de renda familiar. Isso é política pública. Você implementar isso na cidade é política pública e é conscientizar a população para o valor da profissão de arquiteto e conscientizar o profissional de que ele tem esse mercado aí imenso não atendido para atender. Beleza. Grande fala. Agora é o seguinte, pergunta curta para respostas curtas também, porque o rapazinho ali, que parece que é o fiscal do tempo, fica avisando para mim que... Brincadeira, rapaz. Pois é, tá vendo? Aí eu vou começar a fazer a seguinte pergunta para todas vocês. Começando pela Adriana. Adriana, que pergunta eu não fiz a você que você gostaria que eu tivesse feito para não sair frustrada daqui? Nossa Então Senhora. se pergunte. Não, eu acho que diante de tudo que nós comentamos aqui, é muito grande a responsabilidade do arquiteto urbanista, né, nessa qualidade de vida, né, da cidade. Eu acho que nós precisamos atuar. Isso independe de gênero, né? Eu acho que nós precisamos ter uma postura muito séria, muito ética com relação à nossa colocação no mercado. Eu acho que isso, inclusive, ajuda no papel da mulher arquiteta no mercado de trabalho. Muito bem. Então, eu diria, diante da sua resposta, que a gente, no final desse programa, chega mais ou menos à conclusão de que as arquitetas alagoanas, sobretudo as arquitetas alagoanas, precisam se mostrar mais. Elas precisam de uma campanha de valorização, elas precisam fazer com que a comunidade entenda cada vez mais o papel delas. Bem, nós temos levado isso para dentro do universo acadêmico, né? Eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa enquanto instituição, né? No caso, né, falando pelo SESMAC, temos sempre trabalhado. Vocês diriam que vocês são unidas enquanto classe de arquitetas? Sim, eu trabalho muito diretamente com patrimônio cultural também, né? Temos uma relação excelente entre os profissionais que trabalham com essa área, dialogamos muito bem. Eu acho que é a união que faz a força para chegar lá e mostrar para que vocês vieram. Isso. Não é verdade? Exatamente. Eu sei. Quanta gente sabe para o que vocês vieram. E quanta gente, como você colocou, não sabe.
Sim. Precisa saber. Sim, estamos aqui para Se isso. depender desse programa e do outro, E de usem nós. e abusem. Muito obrigada. Tá bom? Estamos à Obrigado por ter disposição. vindo, viu, Adriana? E abertos a novos convites. Obrigada. Pode ter certeza disso. Quando alguém passou pegando os telefones, tem uma razão de ser. É para desdobrar para o bate-papo. Morgana. Diga aí, Morgana, que pergunta eu não fiz? A pergunta que eu gostaria de ter, não sei se vamos ter, assim, mas é uma reflexão, na realidade. É uma reflexão de como e onde estaremos daqui a 10 anos. Como estaremos... Que pergunta boa danada. E Quando como a nossa como? cidade estará daqui a 10, Quando? 20 anos. E como? E como? Eu acho que a gente tem um papel importante nisso. Não só nós, arquitetas mulheres, mas todos os arquitetos homens e o cidadão também alagoano. Ele tem que se perguntar e interagir nesse processo que é a construção de uma cidade. Não que seja para uma construção de uma cidade sem nada. Posso fazer uma proposta? Pode sim. Preparem um simpósio. Muito bom. Eu acho com este tema. Maravilha. Onde estaremos daqui a 10 anos? Na realidade, eu já participei quando ainda era estudante, de como estará Maceió na virada do milênio, né, nos anos 2000. Os anos 2000 já passaram e a gente ainda continua perguntando, né? A cidade ainda está sendo construída. Ok? Ok. Vou ter notícia desse simpósio que eu vou divulgar estupidamente, ok? Ok, obrigada pelo convite. Vamos para Taliane. Taliane Leal. Isso, bom, acho que a reflexão, né, assim, a pergunta talvez, mas a reflexão que eu gostaria de dar, né, como da área de patrimônio, né, além da Adriana, Isadora, enfim, é que as nossas colegas arquitetas e os arquitetos também, em todos os projetos, né, bom, que são edificados e pensados por aí afora, eles não esqueçam das referências, né, alagoanas que nós temos, né, tão importantes e às vezes tão menosprezadas e minimizadas diante de cópias que são feitas de produtos, de projetos e, enfim, edificações que estão vindo aí do exterior para cá. Então, assim, nós temos tantas referências, tanta coisa ainda que nos representa. Então, quem vem de fora quer ver aquilo que a gente tem de melhor e não aquilo que tem em outras capitais, em outros países. Nós podemos mostrar a criatividade deste povo, isso. que tem, por exemplo, o maior número de folguedos que existem no Brasil saem de Alagoas. E folguedos são inspiração para arquitetos e arquitetas também. Exato. Então, essa seria a minha Obrigado minha por pergunta. ter vindo, viu, Taliane? Obrigada. Eu Obrigada espero pelo vê-la. convite. Ok? Ana Paula Scioli. Oi, Geraldo. Ana Paula, que coisa boa você aqui, viu? Pois é, muito obrigada pelo convite também. É um prazer assim estar discutindo e estar no meio assim de colegas que você já deu para perceber que são questionadoras, são mulheres batalhadoras. É isso que eu gosto. Isso é eu acredito que esse é o perfil das arquitetas. As que eu conheço são todas assim, têm essa vontade de fazer e a vontade de mudar. São guerreiras. É o que eu vejo, percebo, as que eu conheço, e eu acho que a gente tem muito a ganhar, como cidade, como arquitetura. Não tenha dúvida. Com essas profissionais, né, que Muito obrigado devem ser valorizadas. Por você ter vindo. Muito obrigado. Viu? Espero vê-la também. Aliás, eu espero ver todas vocês, ok? Isadora. Bom, que pergunta eu não fiz, Isadora? Já agradecendo, em vez de uma pergunta, acho que eu vou colocar uma questão. Ok. Né, com base na fala da Morgana, na fala da Tali. Tem uma questão implícita hoje na cidade, né, que é a questão da discussão da nossa paisagem. Né? Quando você fala que Maceió nós vamos ter, daqui a alguns anos, uns 22 anos, nós vamos fazer 100 anos de capital, Perfeito. 2039. Né? Então, a nossa paisagem estará como até lá? Né? Nós temos aí várias questões sendo debatidas, inclusive hoje tem uma audiência pública para falar da Lagoa. Até que ponto o meio ambiente vai ser agredido ou não? O meio ambiente, né? Nossa relação com a Lagoa. Hoje tem uma audiência pública para tratar disso, né? Lá na Secretaria da Educação. Eu quero fazer um bate-papo com você e um dos grandes temas vai ser exatamente a Lagoa. A gente não falou muito nela aqui propositadamente. Porque o grande tema tem que ser a Lagoa. Sabe por quê? Porque fica uma grande pergunta. Uma das coisas mais lindas desta cidade é aquela lagoa. Eu vou fazer a orla lagunar, eu vou fazer a coisa. Tudo bem. Onde você vai colocar, como você vai colocar e como você vai reurbanizar a área da lagoa, que foi totalmente ocupada por uma casta não privilegiada e que precisa ser privilegiada na reforma da lagoa. Então vamos convidar todo mundo, né? Hoje, 19 horas, Secretaria da Educação, para discutir a lagoa. Muito bom. Né? Ok? Obrigado por você ter vindo, Isadora. Isadora está aqui. Bom,
doutora Verônica Robalinho, professora, doutora de urbanismo da UFAL, uma das pioneiras da Faculdade do Ensino de Arquitetura aqui. Que pergunta eu não lhe fiz? Eu devia fazer um monte. Mas escolha uma que seja rápida, só. porque o rapaz está me matando Perfeito. ali. Eu não consigo ver cidade sem população. Muito bem, nem eu. Então, a pergunta que eu gostaria de como ser transformador para essa população que nós temos, né, que termina provocando, né, esses contrastes tão grandes, não por culpa dela, eu acho, mas da própria construção Não e da tenha estrutura dúvida, da tenha sociedade. dúvida. Então, como fazer alguma coisa transformadora? Eu passaria por aí. Educação e cultura. Pois é. Acima de tudo, educação Com e certeza. cultura, não é? Com certeza. Como é que faz, por exemplo, uma reurbanização da Lagoa? Eu não posso me estender, mas eu fico ansioso com isso. Como fazer uma reurbanização da Lagoa sem pensar na educação do lixo? Pensar na educação das pessoas em relação à sua própria higiene, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Não é isso? A cidade precisa ter lugar para as pessoas pobres. Lógico, é isso que eu estou dizendo. E lugares Mas pessoas dignos, pobres, lugares dignos. pessoas e não pobres, que nós vemos por aí. mas pessoas pobres que tenham a oportunidade de serem educadas com pelo certeza. poder público. Não é Exatamente, isso? Com certeza. Minha querida Fernanda Félix, puxa vida, eu estava inspirado quando pedi a você para montar esse programa. Foi ótimo, né? Você gostou? Adorei. Eu muito confesso bom. a você que fiquei fascinado com vocês todas. Que bom, Geraldo. Assim, eu encerro, né, com um sentimento de gratidão por falar sobre esse tema. A mulher na arquitetura é um tema que me entusiasma muito. E eu acho que eu encerro também com um sentimento de esperança de ver daqui a 10 anos, 20 anos, onde é que essa mulher vai estar, né? A gente está vendo agora que nós ocupamos diversos segmentos, diversos setores, e nem por isso somos desunidas. Estamos aqui falando, claro. e a gente concorda em diversos aspectos, então isso é muito importante. E eu acho que a gente também tem muita esperança nas estudantes de arquitetura, né? Não tenha dúvida. Que estão aí, que nós temos várias referências brasileiras, alagoanas, Lina Bombardi, como foi falado, Janete Costa, né? De Pernambuco, a própria doutora Zélia Maia Nobre, que fundou o curso de arquitetura daqui de Alagoas. Então, assim, a esperança de ver essa mulher, né? A esperança dessas mulheres está em vocês. Sim. Que estão aqui hoje. Com certeza. Com certeza. Porque se vocês não passarem à frente, tudo isso que nós discutimos aqui e muito mais que vocês têm no cabedal de informações, com um exemplo maravilhoso da Verônica, como é que essas estudantes ficarão? Sim. Esses e essas estudantes, não é verdade? Sim, com certeza. Vocês são responsáveis. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado. Obrigado a vocês todas. Eu espero revê-las nos bate-papos. Viu? É oportunidade. Que é isso. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise deste programa ou com mais um bate-papo. O fato é o seguinte, ele mandou dizer que quer, ele que manda. E se ele manda, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Obrigado. Tchau. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta de DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos.
Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos.